graça de Deus, irmão, e o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. De pé, já estamos de pé, vamos ler a Escritura em Números capítulo 13 e o versículo 1, irmão. Números capítulo 13 e o versículo 1. Então vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Dê a cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Bendito Jesus, eu sei que o Senhor está aqui conosco, Pai. Nós sentimos a Tua presença e ela está aqui, Senhor, no nosso meio. Há uma atmosfera de amor aqui, ao redor, meu Deus. Aqui, ó Deus, o Senhor com certeza tem toda liberdade de falar conosco e curar aqueles que estão enfermos e operar sinais e maravilhas, Pai. Porque nós cremos na Tua palavra. O Senhor nos escolheu, Senhor, para crer nessas verdades, Senhor. O Senhor nos revelou exatamente aquilo, Senhor, que ia nos ajudar, meu Deus, a aproximar do Senhor. O Senhor revelou essa mensagem tão poderosa para nós. Amém. E aqui estamos esperando por algo, Senhor. E eu sei que o Senhor vai nos ajudar mais uma vez nessa noite. Abençoe a todos, Pai, nessa noite. Aqueles que nos assistem através da internet. Deus, derrama uma bênção sobre cada um deles, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Eu abençoe a cada um e que o Senhor consola a cada um nessa noite, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos esperando por algo nessa noite, Senhor. E nos ajude nessa noite, Pai. Tome cada um de nós no Teu domínio nessa noite, Senhor. E derrama o Teu poder sobre nós. E fale conosco, Senhor. Nós o pedimos essas bênçãos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Deus continue nos abençoando, né, irmãos? Esses dias eu estava ausente aqui dos cultos. E estava no campo, né? Fazendo o roteiro. Mas hoje nós estamos aqui juntos para mais esse culto de bênção, graças a Deus. E eu creio que Ele está aqui, né? Eu creio. Você crê, irmãos? O Senhor Jesus está aqui conosco com toda a certeza para nos abençoar. E o que você veio buscar, com certeza você vai levar. Nosso Deus é assim, irmão. Ele ouve as nossas orações e Ele preenche o desejo dos nossos corações, né? Graças a Deus, Ele é capaz de fazer isso. Ele o tem feito, né? Nesta escritura de Números, nós lemos capítulo 13, verso 1. Vocês estão com a Bíblia? Vão acompanhar um pouco, irmão? Vocês podem me acompanhar? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem,
sendo cada qual maioral entre eles. Agora vamos ver o verso 27. O verso 27. E ali Moisés enviou aqueles homens a espiar a terra de Canaã. Escolheu os maiorais entre eles, de cada tribo de Israel. Verso 27. E esses homens saíram para espiar a terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra, a quem nos enviaste. É verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. É uma terra boa, produtiva, ela mana leite e mel, mas vocês vê o verso 28. Esse aqui que é o problema, irmão. Para muitas pessoas. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Quando eles foram espiar a terra, viu que a terra era boa, mas eles desanimaram Israel, dizendo que o povo que habita nessa terra é poderoso. Irmão, não há nada que possa ser maior do que o nosso Deus, irmão. Nada, nada mesmo que possa ser maior do que o nosso Deus. Qual é o teu problema que você pensa que Deus não pode resolver? Pensa aí. Pensa. Pastor, eu estou enfrentando um problema muito sério, pastor. Mas Deus é capaz de resolver para você. É problema de enfermidade? Deus, Ele cura, irmão. Ele é o médico dos médicos. E Ele tem curado e Ele continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja lá qual for a natureza do problema, Deus é capaz de resolver para você. Você que me assiste pela internet, eu não sei o teu problema, mas Deus conhece a tua necessidade, o que você precisa, o que você está enfrentando, mas Deus é capaz de te ajudar, te deixar bem e resolver todos os teus problemas. Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas aqueles homens que foram espiar a terra, eles trouxeram um espírito de desânimo para a congregação de Israel. Veja o verso 28, vou tornar a repetir. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E a cidade forte e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak, muito grande, imagina, irmão, muito grande. Os amalequitas que habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus que habitam nas montanhas, e os cananeus que habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quer dizer, Canaã estava toda cercada por esses grandes homens, entre aspas, para Deus, né? Não é que muitas vezes, às vezes as pessoas, irmãos, nós se encontramos cercados por tantos problemas. Davi chegou a expressar: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e o mar. Quando ele se havia sendo cercado ali, irmão, mas ele olhou para cima e ele viu o socorro dele que vinha em cima.
O teu socorro vem de cima. Glória a Deus. Você é capaz de vencer qualquer problema, qualquer dificuldade que você estiver passando. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Moisés está conosco. Vamos ao verso 30. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ainda bem que tem pessoas animadas, né, irmão? Diante dos filhos de Deus, diante da igreja, diante da congregação do Senhor. Deus levanta homem animado para animar os demais, né? Como um boi de carga, graças a Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela ao vencer. Graças a Deus, irmão. E Deus, Ele está em volta do seu povo, animando o seu povo, encorajando o seu povo. E Ele levanta homens como Caleb, como Moisés, como Josué, para conduzir o povo à terra prometida. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Bom, esse povo aqui, irmão, eles viram tantos sinais de Deus. Quando estava no Egito, eles puderam contemplar e ver os sinais de Deus ali no Egito, quando Deus enviou aquelas pragas perante os olhos de Faraó e os egípcios. Quando eles saíram do Egito, em sua jornada em direção ao deserto, à terra prometida, eles encontraram o Mar Vermelho e Deus abriu o Mar Vermelho. E eles passaram em terra seca. Eles viram os sinais de Deus. Mas mesmo assim, eles murmuraram no deserto contra Deus e contra Moisés. E parece que eles não estavam crendo que Deus poderia realmente ajudá-lo a eles vencer aqueles gigantes, os seus inimigos, e possuí-lo e entrar em Canaã, ou possuir a terra prometida, né, irmão? Veja, infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual possamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Irmão, anima quem está ao teu lado, ao teu arredor, irmão. Você vê um irmãozinho desanimado, uma irmã desanimada, anima ele, coraja, ore por ele, diga: não, minha irmã, nós vamos vencer, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos vencer, irmão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac está conosco, somos mais do que capazes, você vai sair dessa, você vai vencer. Anima seu irmão, não vai desanimar o seu irmão, mas passa ânimo para o seu irmão. Glória a Deus. Mas esse povo, esses homens que foram espiar a terra, eles voltaram desanimados, e eles infamaram a terra, e estava passando desânimo para a congregação de Israel. E ele diz: é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Esses homens olharam para os seus inimigos de baixo para cima,
E nós temos que olhar os nossos inimigos de cima para baixo, irmão. Glória a Deus. Porque o nosso Deus está conosco. Graça, Ele é poderoso, Ele é varão de guerra mesmo, né, irmão? E eles continuaram dizendo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram a nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos ler o verso 14 de Número. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe diz: ah, se morreremos na terra do Egito, ou ah, se morreremos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Que desânimo, que povo. Depois dessa notícia, desses homens que foram espiar a terra, eles desanimaram. Mas você tem que ter a tua convicção, irmão, individualmente. A nossa fé não deve estar baseada no irmão, na irmã, nem mesmo, lógico, no pastor, mas em Jesus Cristo. É como diz aquele hino: se você não vai, não impede a mim, caminhando eu vou para Canaã. Você tem que ter essa fé, irmão, em Cristo individual. Só assim você está pronto para vencer. Nessa mensagem, possuindo todas as coisas, parágrafo 54. O profeta de Deus, ele diz: oh, esta noite podemos não ser ricos nos bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. Ele não diz algumas coisas, todas as coisas somos capazes. Mas possuímos todas as coisas. A igreja, ela mesmo possui todas as coisas, ainda que pobres, materialmente falando, mas ricos e possuindo todas as coisas. Isso não te alegra, irmão? Você deveria estar com a canetinha anotando aí algum destaque, né, irmão, da palavra. Isso te ajudaria muito. Isso é muito bom, irmão, trazer, né, um caderno, né, caneta, e notar alguns destaques da mensagem. Isso é muito bom. Aí o nosso profeta diz: eu gosto daquilo. Nós somos como a velha canção que costumavam cantar anos atrás: meu pai é rico em casas e terra, ele tem a riqueza do mundo em suas mãos, rubins, diamante, prata e ouro, seus cofres são cheios de coisas boas, né, irmão? Ele tem riqueza sem conta, e nós somos possuidores disto. Somos possuidores disto, porque nós somos filho do rei. Amém. Um filho é sempre um herdeiro. Nós sabemos disto, e Satanás nunca pode herdar um filho de Deus. Então você, irmão,
é possuidor de todas as coisas. Os espias que foi espiar a terra, um deles viu ali Canaã cercada por aqueles gigantes, aqueles homens de guerra. Eles desanimaram, ficaram com medo, e voltou desanimando a congregação de Israel. Mas Caleb, ele animou o povo. Ele diz: a terra é nossa, vamos possuí-lo, é nossa herança. Talvez o diabo pode mentir para você, que você não é um eleito, e você não é um filho, uma filha de Deus, e que você não vai chegar na eternidade. Não creia nisso, irmão. Você é um filho, uma filha de Deus, somos eleitos, somos herdeiros, e jamais Satanás pode deserdar um filho de Deus. Eu creio nisso com todo o meu coração. Eu sou um herdeiro das insondáveis riquezas de Deus. Você também é. Por isso que você tem que estar animado, irmão. Glória a Deus. Nessa mensagem, creia de coração, parágrafo, metade do parágrafo, quero pegar o parágrafo 18, metade desse parágrafo. O profeta fala sobre aquela grande ponte que foi construída. Ele diz: quando a grande ponte municipal foi construída em Sydney, na Austrália, quando eles foram ao redor do mundo para obter construtor de ponte, arquiteto através da península em Sydney, Austrália, para ligar o sul de Sydney, os arquitetos, todos eles vieram e cavaram o solo e testaram, e todos eles chegaram a essa conclusão: isso não pode ser feito. Aí você lembra dos que foram espiar a terra? A terra é boa, mas não podemos possuí-lo. Sempre vocês vão encontrar pessoas para tentar desanimar vocês, barrar a nossa fé. Mas a fé de um eleito, não há nada que possa barrar. Ele crê mesmo, ele crê que ele pode vencer. Glória a Deus. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, diz Paulo. Então você pode também. E quantas pessoas estavam dizendo assim, eles chegaram a essa conclusão: isso não pode ser feito, não pode ser construída uma ponte neste lugar, é impossível. Sempre assim, irmão. Aparecem muitos obstáculos em nossa frente. Deus até permite, né? E disseram: toda a baía está cheia de areia movediça, e o solo não se firmará o suficiente. Ele mudará de um lugar para o outro. Portanto, se a ponte fosse construída, seria uma coisa perigosa tentar atravessá-la. Bom, é só não dar ouvido. Às vezes alguém chegou para o irmão Brana e diz: irmão Brana, não vê o que as pessoas estão dizendo sobre a sua família? Ele diz: se eu parar para dar ouvido, eu só vou me afundando. É não parar, irmão. É não parar. É não dar ouvido. O que muitas vezes Satanás fala para você, através de pessoas. Vamos olhar somente para o Senhor Jesus Cristo.
firmar nossa fé naquele Cordeiro de Deus, e com certeza nós chegaremos ao porto. Graças a Deus, é não parar. Parágrafo 19. E finalmente apareceu um homem que era um homem de visão, um construtor de ponte da Inglaterra. Ele apareceu e olhou para a areia, e ele examinou aquilo, testou o solo, e ele examinou a água, e ele olhou tudo primeiro. É bom olhar tudo primeiro, examinar tudo primeiro. O que está errado aqui? Vou descobrir na minha vida o que está errado. Vou acertar tudo que está errado na minha vida. Para isso não me entre fraqueza, para não enfraquecer a minha fé, vou fazer um inventário na minha vida, vou corrigir a minha vida e vou ver o que está de errado. E quando o irmão crente, o cristão, ele faz isso, ele obtém esta fé, irmão, essa confiança, glória a Deus, para prosseguir mesmo e vencer, seja lá o que for mesmo. Então você não dá mais ouvidos comentários, as fofocas que às vezes saem com teu nome, como Jó. Chegaram os amigos de Jó, quando Jó se encontrava assentado ali na cinza, e ele dizia para Jó: Jó, você deve examinar a sua vida, Jó. Vê aonde você pecou contra Deus. Talvez você tenha um pecado oculto que você não confessou a ninguém e precisa ser confessado, acertar alguma coisa, Jó. Mas Jó estava certo de Deus, irmão, que Deus ia tirar ele da cinza, que Deus poderia restaurar a saúde dele e todos os seus bens. Irmãos, graças a Deus. E ele apareceu e olhou para a areia, né? E ele examinou aquilo, e ele examinou a água, e ele olhou tudo primeiro. Eu gosto disso. E ele olhou tudo aquilo primeiro. Jesus disse: um homem, ao comprar uma terra ou indo enfrentar um exército, primeiro ele se assenta e faz o orçamento. Se cada um de vocês aqui no altar, nesta manhã, se assentasse ali nos seus lugares, antes de virem para serem ungidos, e considerasse o significado disso, então isso não seria apenas um passar através da fila de oração por um acaso. Seria ir ali com uma confiança resoluta de que Deus prometeu isso e que Deus é capaz de guardar a sua palavra, e você sair daqui curado, irmão, curado, com toda a certeza. Parágrafo 20. Então aquele homem testou o solo, ele testou cada camada que a areia movediça possuía, e finalmente ele foi até os oficiais e disse: eu construirei a ponte e ela ficará segura. Aquele homem, ele tinha uma visão de Deus: eu vou conseguir, eu vou construir essa ponte e ela vai ficar segura. Enquanto dizia: ela vai cair, não vai dar certo, não tem condições. Aquele homem era um homem de visão. Ele tinha certeza do que ele estava falando. Ele estava certo. Aleluias. E ela ficará segura. Os construtores de ponte da América
e diferentes partes do mundo apenas riram e disseram: o homem está mentalmente doente. Este homem está doente. Não tem como construir uma ponte neste lugar. Nenhum homem pode colocar uma ponte ali. E disseram: até mesmo a galinha que anda sobre a ponte fará com que ela afunde. A ponte não suportaria as vibrações, até mesmo de um cachorro correndo pela ponte, vibraria a ponte. E disseram: a areia tremeria e a ponte abriria. Isso não pode ser feito. Ah, quantas pessoas têm desanimado pelo caminho. Quantas pessoas já abandonou a fé. Quantas pessoas não vêm mais à igreja. Quantas pessoas saíram da comunhão porque foi vencido por essas vozes malignas. Você não vai dar conta, você não vai conseguir, é melhor você parar, é melhor você desistir. Veja, você falhou nisso, naquilo, aquilo outro. Não, irmão, não creia nisso, irmão. Examina a sua vida, bem direitinho, acerta com Deus, coloca as coisas em ordem e prossiga, irmão. Vamos, irmão, vamos prosseguir. A vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é sua. Ele está nos ajudando. O Senhor Jesus Cristo. Ele vai continuar te ajudando. Eu não sei o seu problema, mas Deus sabe, Deus conhece o teu problema. Levanta, anda novamente, prossiga. Volte para a comunhão. Vá para a igreja. Ouvir a palavra de Deus. Ter companheirismo com seus irmãos. Aleluias, graças a Deus. Mas no parágrafo 21, mas aquele homem era um homem de visão. Você é uma mulher de visão? Você é um homem de visão, irmão? Então prossiga. Prossiga. Graças a Deus. Ele sabia a respeito do que estava falando, pois algo lá no fundo lhe dizia que ele poderia fazer aquilo. Deus nos dá homem assim na igreja, diz o profeta. Deus nos dá homem assim na igreja. Tem que ter alguém, irmão, para que Deus possa usar e animar a igreja, encorajar a igreja a prosseguir, a caminhar. Aleluias. Graças a Deus. Me traz a memória daquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava com aquela hemorragia. E Jesus cercado por uma grande multidão, e ela queria tocar em Jesus. E a multidão o apertava. E aquela mulher tão fraca, tão frágil, perdendo sangue tantos anos. Mas ela entrou em ação, diz o profeta. E ela saiu empurrando a multidão, mesmo fraquinha. E talvez as pessoas diziam: você não pode chegar até o mestre, você não pode o tocar. Mas dentro dela ela queria o tocar em Jesus. Glória a Deus, o Espírito Santo levou aquela mulher até Jesus. E ela foi empurrando a multidão, vencendo o obstáculo, com aquela fé que estava no seu coração. E ela dizia: se eu somente tocá-lo nele,
e eu ficarei curada. Ela não parou, irmão, ela não ouviu as vozes laterais. Você não consegue, você é fraquinha, você é fraquinho, você não vai dar conta. Vem a multidão que está cercado Jesus. Irmão, muitas vezes Satanás mostra para nós um grande obstáculo em nossa frente. Você não vai dar conta, você não vai conseguir. Ah, ninguém te apoia, você está sozinha, você está sozinho. Ninguém gosta de você na igreja. Não creia nisso, irmão. O Senhor e Salvador Jesus Cristo está com você, está comigo, está conosco. Basta somente Jesus estar conosco. Basta você ser ajudado somente por Jesus. Você chega lá. Você vence qualquer coisa na sua vida. Graças a Deus. As pessoas diziam, aqueles construtor de ponte, aqueles engenheiros dizem, você não vai conseguir. Mas aquele homem era um homem de visão. Ele sabia a respeito do que estava falando, pois algo lá no fundo lhe dizia que ele poderia fazer aquilo. Aí o profeta diz, Deus nos dá homem assim na igreja. Agora, com toda a investigação científica, dizendo que isso não podia ser feito, não podia ser feito. A ciência tinha provado que aquilo não poderia ser feito. Mas aquele homem tinha a visão de que poderia fazer aquilo. Então ele aceitou o contrato e ele começou a trabalhar. Irmão, um dos maiores segredos é trabalhar, é entrar em ação. Se você parar para dar ouvido, você só vai caindo, caindo e se afundando. Você não consegue chegar a lugar nenhum, irmão, em todo sentido da vida. Não, você tem que ter decisões próprias, determinação, independente de quem quer que seja. E você tirar a visão que Deus te deu e colocar nas pessoas, você não consegue chegar a lugar nenhum, irmão. Ter vitória, de jeito nenhum. E ele começou a trabalhar rapidamente. E ele foi testar o solo. E o solo foi testado. E sondou as profundezas das camadas da areia movediça. E ele testou cada parafuso. Isso aqui, nós fosse, né, irmão? Falar um pouquinho sobre esses parafusos, né? Nós ia muito longe aqui. Ele testou cada parafuso. Ele testou cada pedaço de madeira, cada pedaço de metal, cada concreto. Tinha que ser material de primeira. Uma grande obra não se faz com material de segunda. Tem que ser material de primeira. Pensa nisso, irmão. Tudo tinha que ser perfeitamente testado, porque seu grande nome, seu caráter, sua habilidade dependia daquela ponte ficar em pé ou não. Ali ia um marco da sua obra, do seu nome, do seu caráter, da sua habilidade. Era aquela ponte ser construída e ficar em pé. Parágrafo 22. E se o homem testou a terra com a visão, e se certificou
de testar tudo perfeitamente antes de colocá-lo aquilo na ponte. Sabe por quê, irmão? O profeta diz, por causa do seu caráter, tinha que ser material de primeira. Você não pode ser meio crente, irmão. Não, você tem que ser um verdadeiro crente, meio cristão. Não, cristão verdadeiro. Nada de dúvida. A nossa fé não pode estar baseada no irmão, na irmã, nem mesmo no pastor, ou em que seja. Nossa fé tem que estar baseada na palavra, em Cristo Jesus. Aí você vai. Se alguém parar, você não para. Você prossiga. Se tua esposa parar, você não para. Se teu esposo parar, você não para. Se seu filho parar, você não para. Se sua mãe parar, você não para. Se seu pai vier a parar, você não para. Tem que ser material de primeira. Glória a Deus. Amém. E a grande ponte, irmão, que o Senhor Jesus Cristo construiu para nós, dessa dimensão humana para a eternidade, Ele colocou só material de primeira. Glória a Deus, né, irmão? Que coisa boa, né? Vamos ver o parágrafo 22. E se o homem testou a terra com a visão, e se fortificou de testar tudo perfeitamente, antes de colocar aquilo na ponte, por causa do seu caráter, e por causa do seu nome, quanto mais fez o nosso bendito Pai Celestial, ao testar cada palavra que foi dita e escrita na Bíblia, só material de primeira, irmão. Ele testou cada palavra, cada profeta, e cada filho que vem a Deus deve ser testado. O material que é usado nesta grande via de comunicação, cada rocha, cada material, antes de ser colocado no corpo de Cristo, tem que ser testado. Sou eu, é você, irmão. Tem que ser testado, apurado. Cada filho que vem a Deus deve ser provado primeiro, sem exceção, cada um deles. Cada profeta, antes que pudesse escrever nessa Bíblia, foi testado através do Espírito Santo. Exatamente como eles. O construtor da ponte, me desculpem, esqueci o nome dele. Eu o sabia. Há uns 2 dias atrás eu estava vendo um artigo de como ele testou tudo. Ele chamou os melhores mecânicos que pôde encontrar. Além do material de primeiro, os mecânicos têm que ser também, irmão, de primeira mesmo, os melhores. É esse tipo de pessoas que Deus coloca na igreja para sustentar o ministério, para sustentar a causa de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele chamou os melhores mecânicos que pôde encontrar. Ele pegou os melhores homens que trabalharam com concreto. Homem cheio de experiência, né? Ele chamou os melhores que pôde encontrar para reunir o melhor que tinha. Minha alma clama, aleluia a Deus. Quando penso que Deus coloca na sua igreja o melhor que Ele pôde encontrar. Deus toma seus filhos e o testa com um teste rigoroso.
Então os coloca no corpo de Cristo, depois de ser testado. Eles creem, eles passaram por provas, eles tiveram experiências, eles são suas testemunhas e sabem a respeito do que está falando. É o tipo de pessoas que Deus coloca na igreja. A ser parte, né, irmão? Seu corpo, né? Não é aquelas pessoas que se assustam com qualquer coisinha. Qualquer barulhozinho que acontece, a pessoa já está saindo. Já entra o desânimo. Não, irmão. Nós temos que ser pessoas decididas, firmes, e abraça a causa de Deus e une as nossas forças para vencermos. Graças a Deus. Não apenas uma concepção intelectual, não é só na mente, irmão. A palavra não tem que estar só na mente, no coração. Não é apenas uma concepção intelectual, uma fé intelectual, mental, não, né? Mas eles nasceram de novo no precioso Espírito Santo e são provados e testados pelo tempo até que suas almas estejam firmes no Calvário. Firme no Calvário. Parágrafo 24. Sim, eles são testados pelo tempo. Pelo tempo, irmão. Quantos anos? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E todo esse tempo eles ficam firmes. Glória a Deus, né? Firmes nas promessas de Deus. Sim, eles são testados pelo tempo. Eles são testados, eles são testemunha do seu poder. E através disso, Deus está construindo uma ponte da terra até a glória, para que o viajante possa pegar a estrada e se assentar sobre uma árvore no frescor do dia, com material testado pelo tempo. Aqueles que tomam a Deus na sua palavra, não importa qual sejam os sintomas ou a circunstância, isso não atrapalha o caminho. Deus possui material testado pelo tempo. Graças a Deus, como testemunhas. E Ele os colocam. Este grande construtor de ponte, quando finalmente os arquitetos se reuniram e disseram ao construtor, muitos críticos, sempre aparece, irmão, o que não falta é crítico, mas você não dá ouvido. Glória a Deus. Paulo diz, prosseguimos, olhando para a soberana vocação, né, irmão? Em outras palavras assim, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa eterna salvação. A nossa soberana salvação. Veja, e apareceu-lhe os críticos. Ela nunca suportará. Igualmente disseram, a igreja nunca se levantará, mas ela vai se levantar. Ela vai subir no arrebatamento. Deus o prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Num dia desses, ela vai subir. E então eles disseram que os dias dos milagres já passaram. Então disseram, a religião dos velhos tempos não pode ser desfrutada mais. Pode. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando este homem reuniu todos os materiais, ele cavou, ele apanhou explosivo,
dinamitou aquelas camadas de areia movediça. E ele foi descendo, 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 vocês entendem, irmãos? A centenas de pés abaixo d'água, até tirar aquelas areias movediças, colocando concreto, ancorando ou ancorado na rocha no fundo do mar. Oh, aquilo teve um preço, sim. E qualquer coisa de valor tem um preço. Não é barato, né, irmãos? Tem que pagar um preço. Tudo que tem valor tem um preço. Amém? Tem um preço fixado nela. Qual grande é esta salvação? Que grande preço! Mas ele finalmente chegou ao fundo da areia movediça. E Deus tem tomado os cristãos e os tem testado e provado. Ele os tem esfregado e os tem esfregado e esfregado, até que finalmente num desses dias ele desce para a rocha sólida. Alguns homens apenas tomam esta pequena experiência e aguarda de estreitar as mãos e de unir a igreja e de ser aspergido umas poucas vezes ou batizado algo, e ele leva toda a areia movediça para trás. Todas essas coisas, irmãos, até que ele esteja ancorado na rocha que é Cristo, Jesus. Nem todos os demônios do inferno podem abalar isso. Não. Parágrafo 26. O construtor de ponte sabia o que estava fazendo. E quando finalmente ela foi completada, alguns disseram: ela não vai aguentar. Até depois da ponte construída, apareceu os críticos dizendo: mas ela foi construída, mas não vai aguentar. Tem pessoas que vê os sinais, irmão, vê a vindicação de Deus e mesmo assim duvida ainda. E vai duvidar até o fim. Mesmo vendo a vindicação de Deus, continua ainda sendo incrédulo, duvidoso. Alguns disseram: ela não vai aguentar. Será perigoso ou perigoso para qualquer um atravessá-la. E ele chamou um grupo de engenheiros com vagões de trem. E naquele dia, quando atravessaram o sul de Sydney, indo para o norte de Sydney, através de toda a extensão, ele colocou cerca de 8 enormes trens de carga lotados. O teste é rigoroso mesmo, né, irmão? Meu Deus! Ele colocou cerca de 8 enormes trens de carga lotados, atravessar a ponte, era um teste. E colocou o prefeito da cidade em um carro. E ele foi ali à frente, andando, carregando a bandeira da vitória, irmão. A bandeira do sangue de Jesus Cristo. É a nossa vitória. E enquanto um grande exército e os grandes 8 enormes vagões lotados desfilava através da ponte, com o construtor em primeiro lugar, indo na frente, e ela nunca se moveu. Ela nunca se moveu. No parágrafo 27,
E Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual é o arquiteto da igreja, veio a essa terra e fez o alicerce. Quando ele encontrou o diabo, ele foi testado pela palavra. Ele foi testado pela palavra de Deus. E ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem. Quando ele o levou até o pináculo do templo, e ele diz: está escrito, vê. A palavra de Deus é o material testado pelo tempo. Nós podemos confiar na palavra. Jesus venceu o diabo no monte da tentação pela palavra. Vê, está escrito, vê o material que ele estava colocando na sua igreja. Ele o levou para a montanha e lhe mostrou todos os grandes programas que ele poderia ter. Satanás levou Jesus ali no monte e mostrou todos os reinos dele, todos os programas que ele poderia ter. Mas Jesus diz: está escrito, está escrito. Toda a palavra de Deus foi testada pelo tempo, e ele é o grande capitão que vai na nossa frente, balançando sim seu próprio manto sangrento, pois através do amor remidor do sangue de Jesus Cristo, ele comprou a sua igreja. Ele nos comprou através do Espírito Santo. Ele testou cada parafuso, cada pessoa que está ancorada nesta grande igreja do Deus vivo. É o material testado pelo tempo que faz isto. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Irmão, faz oração de agradecimento, irmão. Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Deus. Que o Senhor tem nos ajudado, nos confortado, Senhor, sabendo que o Senhor tem nos colocado nessa rocha firme que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos testado pela Tua palavra, Senhor. O Senhor está nos lapidando aqui na terra, Senhor, preparando este povo, Senhor Deus, para quando nós estiver pronto, o Senhor vir nos buscar, ó Pai amado. Continue nos abençoando, guardando, enchendo-nos de fé, de coragem, de ânimo, Senhor Deus, animando a cada um, amando a cada um, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que aqui houve cura nessa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor falou conosco, o Senhor animou aquele que estava desanimado, o Senhor encorajou aquele que estava desencorajado, Senhor. O Senhor levantou aquele que estava caído, Senhor. Graças a Deus por essa palavra, ó Deus amado, graças a Deus por esse Deus vivo. Somos o exército do Deus vivo aqui na terra. Nós confiamos na Tua palavra, assim como Davi confiou no Senhor, ó Pai, para derrotar Golias ali. Nós confiamos no Senhor também, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, leve a cada um de nós para os nossos lares agora, abençoado com esta palavra e esta fé em nosso coração, a fé que vence o mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Despede, irmão, de quem está ao seu lado, dizendo: Deus continue nos abençoando até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Graças a Deus.